Hello, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Estou aqui falando no microfone para melhorar a qualidade, tudo bem? Passei um dia sem fazer esses vídeos aqui, dessa forma, eu falando, e eu tenho algo para falar para vocês. Está terminando as férias, né? As férias, graças a Deus, estão acabando. O recesso, no caso, né? De 2 semanas e alguns dias. Estou muito feliz, né, por ter descansado um pouco, né, ter relaxado, né. E aí estou pensando em fazer assim um upgrade, né, uma atualização, já que primeiro a gente tem que limpar, né, as coisas, o celular tem primeiro que limpar, né. Um exemplo, né, como se fosse assim comparado no celular com a nossa vida. Primeiro a gente limpa, né, depois a gente coloca aquelas coisas que a gente quer colocar, no caso os programas, né. Então eu estou fazendo assim quero fazer um upgrade, né. Eu venho fazendo já há um bom tempo um processo chamado autoterapia, né? Mas não é o suficiente. A gente tem que fazer também um processo chamado de terapia tradicional mesmo, que eu tenho que fazer, né? No caso, vou falar hoje sobre o processo de autoescuta, que é você se escutar. Eu vou dizer como eu estou fazendo, não vou dizer que é o certo, não vou querer que ninguém faça. É que tem me mantido, né? Graças a Deus, mantido em pé, tem me mantido assim, preparado, né? Para algumas coisas. Claro que aqui e acolá né, a gente ainda tem ainda, né? Principalmente quando a gente está um pouco ocioso, né? A gente ainda tem ainda certos pensamentos ruins, mas aí eu estou aprendendo aos poucos a liberar esses pensamentos através do processo de autoescuta, que é a gente se escutar. Porque uma coisa é você escutar outra pessoa, outra coisa é você escutar você mesmo. Aqui eu estou falando, né? E eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando, né? É algo assim, tipo, assim, eu escrevo, né? Ao mesmo tempo que eu escrevo mais para mim, e depois eu transformo em letra de música, e depois eu crio música na IA, e depois eu vou ouvir as músicas, né, com o ritmo que eu quero, pode ser samba, pode ser pagode, rock, reggae, qualquer ritmo, né, sertanejo, aí eu ouço lá, né, e aquilo ali vai para mim. Aí como, né, tem certos ritmos que não são os meus favoritos, né, eu ouço porque eu sei que tem gente que gosta, no caso eu coloco vários ritmos, porque eu sei que tem gente que gosta de certos ritmos, então eu coloco porque as pessoas, eu fico me escutando e outras pessoas podem ouvir e se identificar, né? Então esse meu trabalho que eu venho fazendo através dos vídeos, né, que faz parte do projeto Recriar, e o projeto Recriar, eu quero que ele seja uma consequência de muitas coisas, né? Eu tenho meu próprio projeto de vida, né? Ontem mesmo eu perdi minha conta no Instagram, né? Eu perdi. Aí eu criei outro, o nome da conta é Marcos Alternativo, porque eu acredito num modo de vida alternativo, diferente de todos os outros, né? Como dizia Raul Seixas, né? Não queira ser pior nem melhor do que ninguém, queira ser único. Eu quero ser único, eu tenho o meu próprio estilo, não estou seguindo, né? Claro que eu gosto de alguns estilos, né? Mas eu crio o meu, né? Eu gosto do estilo gótico, né? Do estilo alternativo, de heavy metal, eu gosto de rock, mas eu também gosto de reggae, gosto de outros, né? Então eu pego um pouquinho de cada coisa e crio o meu, Marcos Alternativo, eu tenho a minha alternativa, né? O meu modo de vida, o meu, não estou seguindo nenhuma tendência, nenhum grupo, nenhuma bolha, não, estou seguindo o meu, Marcos Alternativo, esse sou eu. Coloquei, né, o meu perfil lá, Marcos Alternativo, e lá vou colocar coisa do projeto Instagram, o projeto Instagram, né? Perdão, do projeto Recriar, vou colocar lá, que é um dos meus projetos, né? Que além do projeto Recriar, tem muitos outros projetos, né? Fora, né? Claro que eu quero criar uns para o projeto Recriar e outros para fora, né? Porque eu não quero viver com tanta cobrança, né? Porque às vezes as pessoas ficam me cobrando. Minha irmã está falando comigo aqui, vou já encerrar o vídeo e falar com ela e depois continuar outro vídeo. Então esse processo de autoescuta que, tipo assim, você se escutar, eu estava conversando ontem no meu grupo de apoio com alguns, eu fico assim me escutando, que esse processo ele é muito interessante, né? Esse processo de autoescuta, que é você se escutar, se ouvir. Às vezes você quer ouvir, me disseram uma vez, né? Me disseram até que eu daria um bom psicólogo. Eu comecei o curso e só respondendo aqui rapidinho. Minha irmã quer parecer que quer almoçar comigo. E vai ser muito bom porque eu vou poder falar para ela algumas coisas que eu tenho passado nessas férias, né?
Então, esse processo de autoterapia, de autoescuta, eu tenho feito nos meus livros, no caso, eu quero lançar um agora. Só que o Deus já falou comigo assim, para eu ter calma, para eu trabalhar mais no primeiro livro, que é o Vazio que Dói na Alma, que eu já estou até divulgando algumas coisas, né, no status, como é que eu posso dizer, né? No story, né? Algumas coisas. Então, deixa eu diminuir aqui o som. Tirar aqui o som. Então, eu escrevi comecei a escrever, né, em 2023 o livro Marasmo, terminei ano passado. Comecei a escrever o livro Silêncio Falado no final do ano passado, terminei, né, no início desse ano. E Sonho Juvenil, eu comecei no começo de 2024, né, e terminei agora, né, no começo do ano. Mas aí Deus disse para eu segurar e trabalhar mais a questão do vazio que dói na alma, principalmente agora, depois que eu perdi um amigo. Nós perdemos, né, nosso grupo de apoio, um amigo muito querido, uma pessoa que era alegre, uma pessoa que, aí de repente, né, ele se foi, né, não vou dizer como, não interessa, mas foi uma morte muito, muito triste. E aí a gente ficou pensativo nisso daí, né? No caso, a gente tem que pensar mais essa questão da vida interior, né? A vida mais com Deus. A gente tem que estar mais conectado com Deus, né? Com o nosso poder superior, da forma que a gente entende. No caso, eu entendo para mim que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. A gente tem que fazer alguma coisa, procurar ser útil e procurar fazer as coisas para Deus. Eu já tive uma época que eu já preguei, estava vendo outros vídeos eu pregando, e aí hoje eu vejo que eu estou mais nessa fase de ouvir, né, de silêncio, né, e além de ouvir outras pessoas, me ouvir também. Então esse processo de autoescuta, né, gente, é algo que me veio aqui hoje. Não, eu vou falar sobre isso, eu vou até escrever já um texto, um artigo colocado nos grupos, para que as pessoas possam refletir. E é muito bom a gente colocar as pessoas para refletir de vez em quando, né? Às vezes, quem é músico, eu não sou músico, eu uso da música para passar, né, minhas mensagens, né? No caso, às vezes eles faziam música para se refletir. O Renato Russo, estava vendo um vídeo dele ontem, ele dizendo assim, as pessoas pedindo, né, no programa, lá nos anos 90, né, quando ele faleceu, no programa Livre, do Serginho Grosman, que é o comunicador que eu gosto muito. E ele diz, a pessoa pede, pais e filhos, ele falou, ei, mas vocês sabem que essa música, né, é sobre, né, aí falou o nome que eu não posso falar aqui para não ser, né, cancelado, é sobre, né, falou aquilo lá, né, a palavra, né, sobre S, né, e aí, no caso, aí ele explicou, né, que tinha problema com os pais, né, e pulou do quarto andar, né, acabou consigo mesmo e tal. E aí a gente fica refletindo, né, cara, quantas vezes, né, às vezes as pessoas têm problemas e não sabem administrar. Aí fala sobre essa questão dos pais, né, e aí, né, que não está aparecendo. Então essas questões que às vezes você precisa falar, né, você precisa fazer, por isso que existe terapia, né, terapia para você falar com alguém, né? Existe o terapeuta que precisa ser pago, que é psicólogo, psiquiatra, e tem outras formas de terapia também que eu gosto de chamar de terapia alternativa, que é essa minha, que eu escrevo, que eu crio música e fico me ouvindo, mas que não é a única. Eu nunca quero aqui dizer para vocês que esse é o caminho, eu não quero vender nada, eu não quero vender nenhum sistema, eu não quero doutrinar ninguém, mas que o projeto Recriar, ele tem essa proposta de você, né, de você fazer, né, refazer, né, o seu próprio caminho, trilhar, né, através do processo de autoescuta. Mas isso é um processo que nem todo mundo está preparado para isso. Às vezes nem todo mundo quer se encontrar. Às vezes, né, se encontrar é como se estivesse se encontrando com um monstro. Valente, esse monstro pode ser você mesmo. E ele pode realmente te ajudar, né, a voltar para a luz. Tchau!